Embora o cartão corporativo e o cartão empresarial sirvam para que as empresas tenham um maior controle de gastos, eles não são a mesma coisa. Vamos saber quais são as diferenças entre esses dois produtos com o Thiago Campas, CEO da Vex Expense. Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso. Thiago, me diga, qual é a diferença entre um e outro cartão, então? Muitas vezes as empresas elas têm ali ou um cartão corporativo, um cartão empresarial, e elas não sabem muito bem a diferença e também, honestamente, não importa tanta coisa. É muito mais um produto ali que os bancos acabam ofertando. Mas, qual que é a diferença ali de um cartão empresarial e de um cartão corporativo? O cartão empresarial, normalmente, ele é mais utilizado e mais disponibilizado para empresas pequenas e médias. Então, o empresarial, ele normalmente é disponibilizado um cartão ali para as empresas e eles são utilizados, esse cartão ele é utilizado para compras pontuais do dia a dia. Então, compras de itens para o escritório ou para softwares de importação, né, softwares estrangeiros ou alguma coisa do tipo. E quando a empresa precisa de cartões adicionais, são de fato cartões adicionais, estão atrelados ao mesmo limite daquele cartão inicial, as mesmas regras, as mesmas políticas. Então, ele é um cartão um pouco mais simples. Quando a gente fala do cartão corporativo, normalmente ele é disponibilizado para empresas de um porte um pouco maior, e aí é possível que você emita vários cartões corporativos, cada um com a sua determinada regra, política, limite de gastos e etc. E aí, normalmente, as empresas acabam utilizando o cartão corporativo para distribuir ao longo da empresa. Então, às vezes, a diretoria tem seus próprios cartões corporativos, o time comercial, ou então deixa um em cada departamento da empresa para fazer suas próprias compras. Então, no fim, resumidamente, o cartão empresarial ele é um pouco mais simples e tem suas políticas definidas e quaisquer outros cartões que derivem dele ficam com essas mesmas políticas, e os cartões corporativos para empresas maiores e aceitam políticas diversas. Existem outros modelos também para essa gestão, né? Sim, hoje em dia a gente tem crescido muito, né? Os cartões, por exemplo, pré-pagos ou os cartões que pouco importa, né? Que eles nem têm essa nomenclatura de cartões corporativos ou cartões empresariais, porque eles acabam assumindo essas funções, todas as funções no mesmo cartão. Então, o ponto principal quando a gente fala de meio de pagamento para o mundo corporativo é que muitas vezes você acaba dando esse meio de pagamento para a operação, então, seja para o financeiro, para o compras ou até mesmo para o time comercial e etc. E o ponto é, você está dando uma autonomia para esse time ter um gasto, e a principal dificuldade é a questão de compliance, né? A questão de como garantir que esses gastos estão sendo feitos da melhor maneira. Então, o que eu diria é, independentemente de cartão corporativo, cartão empresarial, cartão pré-pago ou cartão de qualquer meio que ele seja, a empresa precisa ter uma preocupação muito grande com como que a pessoa que fez essa compra, né, dentro da empresa, ela vai prestar contas desses gastos e essas políticas de fato da empresa vão garantir que elas vão ser cumpridas. Então, eu diria que, independentemente do meio de pagamento, o importante para a empresa se preocupar é isso. E aí tem uma questão clara, que é a otimização, talvez, do processo, o controle mais eficaz também, né? E a gente consegue mensurar resultado aí em termos financeiros mesmo, de produtividade ou de menos custos. Qual é a grande vantagem de usar um ou outro modelo, cartão empresarial, corporativo ou outro qualquer? O importante ali para a empresa é assim, independentemente do empresarial ou do corporativo, porque acho que muitas vezes está associado ao porte da empresa, o importante e onde está o ganho, muitas vezes, é na empresa não ficar perdendo muito tempo passando cada uma das compras, por exemplo, pela área de compras. Então, se a empresa tem uma mentalidade de que cada área tem o seu orçamento já pré-aprovado, por exemplo, no começo do ano ou em determinado período, e que essa área, o gestor dessa área, tenha responsabilidade para fazer determinados gastos dentro da política da empresa, dentro desse orçamento,
A partir do momento que você disponibiliza meios de pagamento, né, os cartões ao longo da empresa, seja para esses gestores, para esses centros de custo, né, esses departamentos, para eles poderem gastar, você tem uma agilidade na operação para que ela mesma possa fazer os seus gastos e não fique dependendo, às vezes, de uma burocracia maior da área de compras ou do financeiro para pagar, que faz muita diferença. Então, vou dar um exemplo. Uma empresa de construção civil, que às vezes pode ser que a obra pare porque ela dependa do comprar uma pecinha e do financeiro pagar uma pecinha, às vezes de R$ 100 numa obra de milhões. Se de repente o próprio engenheiro da obra tem um cartão para ele fazer essa mesma compra de pecinha, desde que ela esteja dentro das regras do orçamento, você tem um ganho financeiro por não travar a operação gigantesco num caso desse de não atrapalhar. Então, tem isso para o caso de construção civil, tem isso para o caso de operações de lojas, em shoppings, por exemplo. Então, acho que o meio de pagamento ele é muito uma questão de quando você descentraliza ele, só que com os controles garantidos e os orçamentos e as políticas garantidas, a operação como um todo ganha muita agilidade e o ganho financeiro está muito atrelado a isso. O ponto principal de se ficar atento é realmente a prestação de contas, né? Como garantir que esse meio de pagamento de fato, ele permita que a prestação de contas seja feita, ou seja, que a pessoa comprove ali via os documentos fiscais, coloque as notas fiscais, os comprovantes e tudo mais, para que isso tudo seja cumprido, e também que o meio de pagamento garanta que o orçamento que está disponibilizado seja, de fato, o orçamento máximo que pode ser gasto. Então, esses cartões inteligentes, hoje em dia, né, como a gente tem vários por aí, ele possa garantir e dar essa flexibilidade para a empresa. Agora, qual é a orientação para, antes de todo esse cuidado que precisa ter, já tendo o cartão, mas para a adoção de um cartão? Qual é o que vai definir a decisão do empresário, pequeno empreendedor aqui no caso, que é o nosso foco, para ele adotar, que cuidado ele tem que ter, como ele faz para adotar para a sua empresa, então, um cartão empresarial, nesse caso, que é a sugestão mais indicada, né? Legal. Eu diria que é importante que o empreendedor ele entenda se ele está precisando só de um meio de pagamento e de um crédito ágil, porque aí talvez a própria instituição financeira que ele já trabalhe possa ser a maneira mais rápida. Mas se o empreendedor está buscando, além do meio de pagamento rápido, do crédito, um certo controle e essa questão de análise dos gastos por cento de custo, ter garantia de que as comprovações vão ser feitas, eu diria que é interessante que eles busquem as plataformas hoje que têm essa possibilidade, não só do cartão, né, do meio de pagamento, mas também toda essa parte de gestão, comprovação de gastos, e tudo isso integrado, né? Então, assim que você faz o pagamento de uma despesa, instantaneamente isso já está pronto para comprovação, só dependendo, por exemplo, de uma foto de um recibo para você fazer a comprovação. Ou então que os cartões já estejam atrelados ao próprio orçamento da empresa, em próprio orçamento de cada área. Então, são cartões mais inteligentes, vamos chamar assim, do que aqueles tradicionais que a gente vai acabar vendo nos bancos comerciais tradicionais. Não há justificativa para não adoção, né, Tiago? Com tecnologia, com maior competitividade do mercado cada vez mais, ajuda nos processos, otimiza e é mais financeiramente mais interessante também, né? Só para a gente concluir a nossa conversa. Certamente, acho que a tecnologia está aí, ela precisa ser nossa aliada. Hoje em dia, ferramentas que antes eram para poucas empresas e caras, hoje são super democráticas, baratas e podem ser acessadas, então não tem por que o empreendedor ficar gastando tempo com coisas burocráticas, enquanto ele pode terceirizar várias coisas para a tecnologia, né? Acho que é isso. Tiago Campas, CEO da V-Expenses, obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos para a gente hoje aqui no Jornal. Eu que agradeço. Até a próxima.